Carol, você teve mais novidades sobre o caso Magé, e você, na sua opinião, é um caso real? E se é real, você acha que poderia estar sendo ocultado também pelo governo, como aconteceu em outros casos? No primeiro vídeo que eu fiz falando sobre esse assunto, eu já falei que eu acreditava que era fanfic do Twitter. Primeira coisa, tá? E depois, como eu já descredibilizei o caso ET de Magé da minha lista de casos possíveis, eu não pesquisei mais porque não me interessou mais. Sabe o que eu acho? E vocês vão concordar comigo. Eu acho que o brasileiro, além dele ser muito curioso e ser muito fofoqueiro, ele também é o tipo de pessoa que não respeita as ordens. Então, se o cara fala, olha, ali você não pode entrar, não pode filmar, eles iam arrumar um jeito de pular a grade, pular a montanha, subir a árvore, pendurar de ponta cabeça um drone e um macaco. Eles iam treinar um macaco pra ir lá tirar foto do OVNI. Tô mentindo? E aí você vem me falar que não tem imagem, vem me falar que ai, não dá, não pode passar, a Força Aérea não deixa. É mentira isso aí. Todo mundo com celular, com câmera, todo mundo com internet e nenhuma imagem. É mentira. Pra mim é mentira. É diferente da de 1990, né? Quando aconteceu o Varginha, que nem a gente não tinha essa tecnologia, né? E também não tinha celular, mas tiveram testemunhas oculares. As pessoas estavam assustadas, né? As 3 moças lá que viram o ET no terreno baldio, elas estavam em choque, que eu acho que é como uma pessoa de Magé, por exemplo, ficaria se realmente tivesse acontecido. Ela não ia ficar tirando sarro no Instagram. O grande problema do brasileiro é esse, não dá pra levar a sério quando fica tirando sarro de tudo. Tiraram o sarro do coronavírus. Quem foi o primeiro povo a fazer meme de coronavírus? Brasileiro. Quem é que tá em segundo lugar agora em casos? O Brasil. Ou seja, a gente tira sarro das coisas e depois a gente não aguenta, entendeu? A nossa própria besteira. Então a gente tem que evoluir muito em muitos assuntos. Eu acho que os próprios ET, se eles fossem escolher um lugar pra cair, desculpa falar, mas não ia ser assim, em Magé, com todo mundo filmando, não. Às vezes eles não escolhem, às vezes eles caem mesmo, né? Mas às vezes, Chloe, o que acontece é que as pessoas, elas utilizam de uma fragilidade das pessoas, ou seja, tá todo mundo vendo um monte de coisa no céu, tá todo mundo assustado, tá todo mundo em casa, o ano de 2020 é o ano do apocalipse, então tá todo mundo já meio assustado, entendeu? E aí tem sempre um bobão que inventa um negócio e posta no Twitter, e aí tem mais 1 milhão de bobão que compartilha. E esse é o grande problema, a gente só compartilha coisa ruim, a gente não compartilha coisa boa, entendeu? Então a cultura do medo e do caos vai crescendo. Mas eu acho que esse caso em específico de Magé é falso. Sim. Certo. Como eu assisto já teu canal já tem um tempo, eu noto uma diferença da Carol, que tratava de casos de ufologia lá atrás, um ano atrás, 1 ano e meio atrás, pra Carol que trata de ufologia hoje. Eu queria te perguntar o que mudou da Carol que falava de histórias macabras da Disney, né, de personagens da Disney, pra Carol que hoje maratona casos de ufologia. O que aconteceu com a Disney foi o seguinte, eu tava com um ranço infinito deles e eu precisava soltar esse ranço. Enquanto eu não soltasse, aquilo ali ia virar um tumor dentro de mim, entendeu? Então o que eu fiz? Eu preparei uma série como tirar o tumor de dentro de mim e jogar na internet. Então eu fiz ali e joguei o ranço. O ranço passou. Tanto que fui pra Disney ano passado, tava meio puta, tava, mas não era assim naquele nível ranço, sabe? E aí quando eu comecei a falar sobre mistérios, porque me foi sugerido, ai Carol, porque porque o primeiro mistério que eu falei da Disney foi aquele negócio lá do parque aquático que tava abandonado, cheio de bactérias comedoras de cérebro. E o pessoal falou, Carol, você leva jeito pros mistérios. E aí eu já tinha várias coisas ali que eu queria falar sobre, uma delas era o ET de Varginha, né? Só que o que acontece, Chloe, de um tempo pra cá, essas coisas elas ficaram muito mais palpáveis, se é que você me entende, do que antigamente. Como eu falei, até para você tratar sobre esses assuntos, você tem que ter uma maturidade
que algumas pessoas não têm. Tem gente que trata esse assunto no intuito de colocar medo nas pessoas, e não é essa a minha ideia. A minha ideia é o intuito da expansão da consciência. Então eu tive que desenvolver e ser preparada, e sou mentorada, não posso falar por quem, mas tenho um mentor que me ajuda a me preparar para essas situações, entendeu? Então, quando eu vou falar de determinado assunto que é muito forte, como por exemplo foi os reptilianos e tal, ali por trás das câmeras vocês não estão vendo quem tá ali, entendeu? Mas tem ali uma pessoa me mentorando e me ajudando. Por quê? Porque eu preciso passar essas informações para as pessoas de uma maneira que eu não gere medo nas pessoas. Porque é justamente o que eu quero, é ao contrário. Eu quero a desmistificação do mito. Eu quero a desassimilação do medo. Quanto mais medo a gente tiver, mais trauma a gente tiver dessas coisas, o problema não tá da gente ter medo das coisas, não, mas isso causa reais problemas de saúde na gente, né? Já é clinicamente comprovado através de várias filosofias que eu sigo. Uma delas é a nova medicina germânica, né, do Dr. Hammer, e tem uma outra também que é a microfisioterapia, que, se não me engano, também começa com H o nome do cara. E o medo, a sensação de medo, ela causa várias patologias clínicas na pessoa. Então, por exemplo, o medo da morte, ele causa um enfraquecimento do pulmão. Então é por esse motivo que tantas pessoas morreram, né, por causa do coronavírus e tiveram acesso ao coronavírus. Por exemplo, eu tive acesso ao vírus. Eu morri? Não, porque eu não tive medo da morte, então não atacou meu pulmão. Então é todo um estudo muito complexo de anos, onde esse Dr. Hammer, ele fez várias e várias pesquisas com os pacientes dele, e ele começou a ficar muito famoso com isso, né? E ele descobriu que cada uma das nossas sensações, ou seja, cada um dos nossos sentimentos, dos nossos traumas até intrauterinos, ou seja, aqueles que você nem lembra de ter sofrido, eles podem te causar um problema no futuro. E o que eu vejo hoje em dia é muita gente na internet disseminando o caos e disseminando o medo. Então eu tenho que estar preparada para falar sobre determinados assuntos, entendeu? Então eu sento lá, visto às vezes uma cara de palhaça para poder fazer vocês darem risada e tudo, mas no fundo eu tô falando sério com as pessoas, entendeu? Eu tô falando o que acontece, por que acontece, como acontece, e por que você não tem que ter medo disso. Então existiu também uma maturidade, entendeu? Eu tive que passar por um processo de maturidade para poder lidar com as coisas que eu lido da maneira com a qual eu lido hoje. Então essa diferença, ela é uma diferença notável. Por exemplo, você notou, mas tem gente que nem percebe, só acha que eu tô fazendo um papel ali e pronto. E pra mim não importa, o que importa é que a mensagem tá sendo passada, entendeu? Uhum. Esse lance da maturidade, isso é muito real na vida de todo mundo, né? Porque eu não me imagino, hoje, fazendo tudo que eu faço, assim, desenvolvendo todas as atividades que eu desenvolvo, eu não me imagino, assim, um ano atrás fazendo isso tudo. Eu não estaria preparada para fazer o que eu faço hoje. Então esse lance da maturidade, ele é muito real. A gente só faz as coisas quando realmente tá preparado para aquilo, né? Você já ouviu falar aquela frase, tudo ao seu tempo? É, exatamente. É exatamente isso. Tem o tempo para tudo, inclusive. Uhum. Diante de toda a censura do YouTube, como você tá se sentindo, podendo falar tudo que pensa no Sparkle? Ai, nossa, eu tô me sentindo a rainha do Nilo. Eu tô amando, eu não preciso censurar palavras como, por exemplo, morte, né, que tem que censurar até a palavra morte, você não pode nem falar que a pessoa morreu, você não pode falar assim, ai, atacou. Então, às vezes no Sparkle eu tenho até medo de falar, daí eu lembro, eu tô gravando pro Sparkle, então pode. Então tá sendo muito bom, porque eu consigo passar a mensagem de uma maneira mais direta, sem precisar fazer tantos rodeios, né, e ao mesmo tempo atingir as pessoas num nível mais profundo, entendeu? Nossa, eu tô adorando. Eu tô um pouco atrasada no Sparkle, mas eu preciso colocar tudo em dia. Eu assisti um pedacinho do bate-papo seu com o Ambu. Sim, com o Ambu, sim. Você falou uma coisa lá de que esse ano você tá sentindo que a verdade veio à tona, que as máscaras estão caindo, sim, tudo tá sendo enganoso, foi exposto e tal. E eu lembrei de um vídeo da Márcia Sensitiva, não sei se você viu isso, de dezembro de 2017. Conheço ela, mas não vi o vídeo. 17 de dezembro de 2019, que ela fez uma... Não me lembro de ter assistido. Para uma previsão para 2020. Olha o que ela falou. A partir de março,
o Sol será o regente, trazendo verdades e evoluções, nos expondo mais e mais. Tudo que estiver na escuridão irá aparecer e será descoberto. Tudo que as Gente, primeira vez que Márcia acerta. Tudo que as pessoas fazem de errado, governos, tudo mais, será exposto. Será um ano de despertar da consciência e despertar da humanidade. Concordo plenamente. Acho que, inclusive, ela foi tocada por alguma entidade para poder falar isso. Doido, né? Eu na hora lembrei. E eu nunca tinha nem... o Marcelo assiste o horóscopo dela de vez em quando. Assistia. Hoje em dia não assiste mais. Mas é mais pra gente dar risada porque ela é super engraçada, né? Mas realmente ela tem muita razão nessas palavras dela. E parece-me que essas palavras dela tem outro autor. É isso que me dá a parecer, entendeu? Nossa. Carol, aqui no programa, hoje é o primeiro programa, né? Quer dizer, não sei se estou na segunda parte dessa entrevista, se eu joguei uma segunda ou terceira parte dessa entrevista, mas aqui no programa nós teremos também um quadro que chama Quarentena Produtiva. Porque a gente sabe que muitas pessoas estão desenvolvendo outros tipos de atividades durante a quarentena. Sim, sim. Pessoas estão mudando até de ramo durante a quarentena, né? Se descobrindo em outras áreas. E eu queria muito falar para essas pessoas que estão em casa que você, Carol, tem um curso de inglês maravilhoso. Sim. Que é 100% online. Sim, tenho mesmo. E eu queria que você falasse um pouco do seu curso de inglês, porque de repente é uma estratégia ótima para quem tá em casa, quando voltar pro mercado de trabalho, já voltar falando inglês. Para voltar mais preparado, né? Exatamente. Como é que é o curso Carol Me Ensina? Olha, o curso ele tem duas vertentes, tá? Eu tenho uma versão gratuita dentro do Sparkle, então quem me seguir por lá tem lá aulas de inglês gratuitas, onde eu dou dicas rápidas para você desengarrafar teu inglês e você falar mesmo não sabendo nada. E ele tem a versão paga, que é dentro da Hotmart, através do site carolmeensina.com, e é o curso de inglês mais barato da internet. Eu quis fazer ele o mais barato da internet, porém não é só porque ele é barato, que ele é xixelento. Ele é muito completo, ele engloba todos os níveis de inglês e engloba todas as minhas experiências de inglês também, porque eu aprendi inglês sozinha. Então, eu sei a dificuldade que as pessoas têm em aprender inglês e eu morei 3 anos nos Estados Unidos, moro há 6 anos fora do Brasil, então eu sei o que realmente a gente usa em inglês para poder fazer as coisas fora, para poder viver, para poder fazer um curso, para poder, enfim, estudar e tudo. Então eu ensino e costumo falar que eu ensino o inglês da vida real. Não é aquele inglês que você vai aprender e você vai se deparar ali numa situação onde você precisa falar inglês e você fica igual uma múmia, igual aquele meme que fica, hi Lorena. Não é assim, tá? Eu ensino o inglês da vida real, você desengarrafa mesmo. E tem também no Instagram do meu curso, que é Carol Me Ensina Inglês _, eu dou dicas de pronúncia. Então é todo um trabalho, que eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo desenvolvendo conteúdo para mídias sociais. Todo o conteúdo do curso é desenvolvido por mim e existem algumas coisas especiais também para quem faz o curso. Então tem toda uma parte de listening, toda uma parte de vocabulário, toda uma parte de charts com coisinhas coloridas e para quem tem memória visual. E o curso ele é geralmente indicado para adolescentes que já estejam alfabetizados. Então, de repente, uma criança de 8 anos não caberia bem, mas para um adolescente de 12 já é bacana. E eu tenho alunos até de 65 anos de idade. Então, o pessoal tá realmente, agora na quarentena, aumentou bastante a procura pelo meu curso. Primeiro porque eu dei algumas entrevistas na rádio e tal, inclusive de Minas Gerais. E aí o pessoal foi se interessando e tal. E dentro desse curso também tem um módulo gratuito para viagens. Aí você fala, Carol, estamos em quarentena, estamos sem dinheiro, não vamos viajar agora. Eu sei, querido, mas aí você se prepara para quando você for, você não passar vergonha e não parecer o Paulo Gustavo naquele filme Minha Mãe é uma Peça passando na imigração. Não é mesmo? Que aquilo ali é hilário, gente, eu uso aquilo como exemplo pra tudo. Então eu acho que esse período, ele é um período justamente pra você ficar recluso, sim, mas não ficar largado no sofá. Você pode se preparar fazendo outras coisas. Eu continuo trabalhando, tô estudando italiano, porque eu já falo italiano há mais ou menos 2 anos e meio, mas eu não tenho a base da escrita. Então tô estudando, tô fazendo com a Sociedade Dante Alighieri, que é uma das mais famosas lá da Itália. E eu acho que a gente tem que utilizar esses tempos, né, esses períodos assim que a gente fica mais recluso e tal,
E não só pra ser produtivo, porque também você não pode se forçar a ser produtivo e ficar louco, né? E aí eu tenho que ser produtivo, porque senão eu vou morrer. Não, mas você fazer uma produtividade saudável, sabe? Que combine com a tua vida, ao mesmo tempo seja uma coisa que você goste de aprender também, né? E também falar inglês hoje em dia é primordial. Eu sei porque eu trabalhei em todas as empresas que eu trabalhei antes de ser empresária. Eu trabalhei e fui contratada só porque eu falava inglês. Então é assim, você não tem experiência nessa área. Essa área de gerência. E eu não tinha, gente, eu tinha 23 anos, sabe assim? Eu não tenho experiência pra ser gerente. Mas ela fala inglês e a gente precisa de alguém que fale inglês. Então vamos botar ela. Então sempre foi assim na minha vida. Então eu sempre ganhei mais que meus colegas de trabalho, às vezes na mesma função, por causa do inglês. Então eu falo que ele é... O inglês, ele abre muitas portas, mas ele também abre oportunidades fora do Brasil, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu acho importante não só para quem quer arrumar um emprego melhor depois que a pandemia acabar e tudo, mas sim pra vida, né? Eu acho importante pra tudo. É isso aí, maravilhoso estar aqui no programa Sabadão com Bete Bacana com a Carol. Carol, muito obrigado mesmo, de coração, por você aceitar nosso convite. Imagina, foi um prazer. Muito legal mesmo. A gente está falando aí para muitas cidades aqui no sul de Minas, inclusive Varginha, onde a Carol passou as férias, né? Eu passei muito da minha infância no sul de Minas, Lambari. Isso. Lambari. Como chama aquela outra cidade? São Pedro? São Tomé? São Pedro da... Não, tem São Tomé, São Gonçalo do Sapucaí, tem uma outra... São Gonçalo do Sapucaí. Não, São Lourenço. São Lourenço, Circuito das Águas. Passei muito, isso. Sim, do Circuito das Águas, isso mesmo. A gente tá falando aí pra... Eu acho que a gente atinge a audiência da TV, a Rede América, ela atinge por volta de 1 milhão de pessoas na região, é muita gente. Olha, salve pra vocês aí. Então a galera do sul de Minas tá ligada aí, vamos acompanhar a Carol. E agora a Chloe vai se despedir também, que a Chloe é muito fã da Carol. Eu também com certeza, eu gosto muito do seu trabalho, mas essa aqui é fã número 1, tá? Tá bom. Viro noites e noites assistindo os vídeos, às vezes na correria aqui, é muito louco, porque eu tô acordando assim, de repente subiu um negócio no Sparkle, eu falo, meu Deus, mais um, eu não vi os outros, porque o povo acha que o youtuber não trabalha, essa menina trabalha muito, com certeza. E aí direto, regrado os vídeos dela ali, então é um canal que vale muito a pena vocês acompanharem, porque tem conteúdo toda terça, segunda... Não. É segunda, quarta e sexta no YouTube e terça e quinta no Sparkle. Não para um dia. Todo dia tem vídeo. E tem dia também que eu tenho 2 vídeos por dia, porque me acontece uma coisa louca no mundo. Aí eu tenho o ano do apocalipse. É o ano do apocalipse. Carol, então agora vamos deixar com você aí. Você pode falar com os nossos telespectadores. Fique à vontade. Olha, eu queria agradecer muito vocês primeiro pelo convite, a galera toda aí que tá me assistindo, a galera de Minas. Mano, quando eu era criança, passei minha infância, isso de Minas todo, conheço tudo, aproveitei muito, sempre fui muito bem recebida pelo povo de Minas. Quando encontra comigo, mano, é maior sucesso, a gente tem assunto pra mais de uma semana, é verdade. Eu queria mandar um grande abraço aí pra todo mundo que tá assistindo, falar pra vocês ficarem ligadíssimos aí no programa #Sabadão com Bete Bacana, porque eles já fazem sucesso na música, agora pra fazer sucesso na TV, querido, é 1 segundo, não é mesmo? Então vocês fiquem ligados aí, sigam eles nas redes sociais, curtam muito as músicas deles, são maravilhosas também, e é isso. Valeu, Carol. Valeu. Deixa eu te falar uma coisa, quando você vier pra cá, vamos encontrar, com certeza, né? Pra gente poder comer alguma coisa, vamos tomar. Vamos para pescar lá no lago, demorou. Com certeza. Depois a gente devolve o peixe. Não. Eu tenho dó. Não deixe de avisar a gente, tá bom? Se vier pra cá, tá Com ok? certeza, eu aviso sim. Tá? Carol, beijo. Muito obrigada, Obrigado. viu? Beijo. Tchau. Tchauzinho. Não saia daí. No próximo bloco tem MC Quendinho. Então pode